Olá, meus amigos, que a paz esteja com todos. Mais uma vez nós vamos aqui prosseguindo, com o estudo falando sobre a Igreja de Cristo, né? Eu não sei qual vai ser o último módulo, nem quando vai ser, está nas mãos do Espírito Santo, mas nós vamos aí prosseguindo com esse estudo, tá bom? Se você já é inscrito nesse canal, eu peço por gentileza para você deixar o seu compartilhamento, tá bom? Se você ainda não é inscrito, eu peço por gentileza para que você venha se inscrever, tá bom? Então nós vamos aí levando esse estudo, tá bom? Falando sobre a Igreja de Cristo, nós vamos para o 7º módulo, né? Hoje nós vamos falar sobre a falta de disciplina na igreja. Olha, meu amigo e minha amiga, que coisa séria que estava acontecendo na igreja de Coríntios, né? A igreja de Coríntios, ela foi uma igreja problemática, vamos assim dizer, uma igreja que o apóstolo Paulo ele agiu rigorosamente contra ela, mas não na intenção de acabar com essa igreja, não na intenção de humilhar essa igreja, de forma alguma, mas na intenção de corrigir aquilo que estava errado. E a gente sabe que aonde tem pessoas vão existir erros, né? Aonde existir pessoas vão ter o bom e também vão ter o ruim, né? O joio e o trigo crescem juntos. Jesus ele disse isso. Então nessa igreja aqui não era diferente, né? E estava acontecendo uma coisa nessa igreja que muitas das vezes não acontece nem entre as pessoas mundanas, nem entre as pessoas que não crêem. O que estava acontecendo nessa igreja? Estava acontecendo que o próprio filho estava mantendo relações sexuais com a esposa de seu pai, que não era, obviamente, a sua mãe, né? A Bíblia não fala, mas talvez esse pai, talvez não, certeza, né? Esse pai perdeu a esposa anterior e contraiu um novo casamento. E o que estava acontecendo aqui? A esposa desse pai, ela estava se relacionando com o filho desse pai. Que coisa séria isso, né? O próprio filho tendo relações com a mulher de seu pai, com a madrasta, né? E o que acontecia? A igreja sabia disso, né? Os irmãos sabiam disso e isso se tornou até um escândalo na igreja de Coríntios. Você vê, né? Numa época que não tinha nem internet, imagina se tivesse, né? Imagina se tivesse internet nessa época. Imagina se tivesse Facebook nessa época, né? Imagina se tivesse WhatsApp nessa época. Imagina se tivesse Instagram ou qualquer outra rede social que seja nessa época. Imagina se tivesse. Imagina se tivesse rádio, televisão, jornal, né? Não tinha nada disso. E para você ver, mesmo não tendo nada disso, chegou ao conhecimento do apóstolo Paulo que estava havendo essa imoralidade sexual, essa perversidade. A própria mulher do pai desse filho se apaixonou por ele, pelo filho desse homem, desse pai,
e os dois estavam se relacionando. Obviamente não foi contra a vontade dessa mulher, os dois estavam vivendo um momento de paixão, estavam tendo um caso, vamos assim dizer. E a igreja descobriu e estava levando isso tudo normal, Não sei se esse rapaz era membro da igreja, era obreiro, ocupava algum cargo, não sei. A Bíblia não me dá detalhes, mas o problema não é esse. O problema é que ele fazia parte da igreja. E mesmo fazendo parte da igreja, e a igreja sabendo disso, a liderança da igreja sabendo disso, não fizeram nada. Coisa séria isso, E hoje, meu amigo e minha amiga, o que nós podemos aprender com essa lição? Que a disciplina, ela tem que fazer parte da igreja. O pastor, o pregador, a liderança da igreja, quando fica sabendo de uma coisa errada, não pode passar o pano molhado, não pode fazer vista grossa. Eu já ouvi dizer, olha a bobeira que eu já ouvi falar. Tem pastor que fala assim, não, mas eu não vou corrigir o fulano, porque ele vai ser tratado no altar. Não existe isso. A pessoa que está no erro, a pessoa que está no pecado, ela tem que ser disciplinada. Primeiramente, ela tem que ser chamada em particular, A primeira oportunidade da pessoa se arrepender, ela tem que ser chamada em particular, O pregador, o pastor, que seja o líder da igreja, vai conversar com a pessoa e falar, fulano, você fez isso, isso, isso e isso. Aí, se a pessoa reconhecer o erro na primeira, o pastor vai fazer o quê? Vai disciplinar. Então, você vai ficar um tempo se é alguém do altar, você vai ficar um tempo sem estar no altar. Se é um obreiro, você vai ficar um tempo sem trabalhar de obreiro, Se é um membro, até membro. Se é um membro, você vai ficar um tempo sem participar das coisas da igreja, sem participar da Santa Ceia. Tem que fazer isso. A disciplina, ela faz parte do Evangelho. Às vezes tem muita igreja que fala assim, Deus é amor. Se Deus não condena ninguém, eu também não vou condenar. Não é que você está condenando, você está corrigindo. Se a pessoa não for disciplinada, ela vai entender que compensa viver no erro. Se a igreja não houver disciplina, vai virar bagunça, vai virar imoralidade, vai virar escândalo. E hoje não é diferente, acontece em muitas igrejas isso. Que o adultério está no altar, o adultério está entre os membros. Mulheres que usam roupas sensuais, apertadas, promove o pecado. Homens depravados que estão no meio da igreja fazendo a obra como membro, obreiro, pastor. E isso tem virado escândalo. Ainda mais no tempo de hoje, que nós temos a internet, que nós temos as redes sociais. Isso tem virado escândalo. Quantas pessoas na internet, quantos escândalos na internet envolvendo cantores gospel, pastores evangélicos, igrejas evangélicas. Aí o que acontece? O mundo lá fora, o diabo, ele apresenta essas coisas para que as pessoas que não conhecem a Deus, elas sejam, vamos assim dizer, vacinadas contra o Evangelho. Verdade, tem acontecido muito isso lá fora. Só que entenda bem, meu amigo e minha amiga, Jesus disse que o escândalo viria, mas o próprio Jesus também falou, ai daquele que por quem o escândalo vier. Jesus disse isso, ai daquele. Aí tem muita gente que fala assim, mas o Judas Iscariotes, ele roubava, ele fazia que era errado,
e continuava sendo discípulo. Sim, só que chegou a hora dele, chegou o tempo dele. Jesus não estava encobrindo o erro de Judas, de jeito algum. Chegou o momento que Judas ele pagou por aquilo que ele fez. Nenhum erro, meu amigo e minha amiga. A Bíblia diz que aquele que usa de engano, esse não ficará no templo. A Bíblia fala isso. Então, se a pessoa ela insiste em continuar no erro aqui, no juízo ela vai. Se ela não se arrepender aqui, se ela não decidir se corrigir aqui, ela vai prestar conta no juízo e vai ser condenada ao inferno. Então, foi por isso que o apóstolo Paulo, ele repreendeu essa igreja. Mas qual que foi o objetivo? Para quebrar isso, para acabar com esse escândalo. Porque por causa de escândalo, às vezes pessoas boas, pessoas de Deus, pessoas que têm o temor de Deus, têm se afastado da fé, têm saído das igrejas, têm se esfriado na fé, por causa dos maus exemplos. Então a disciplina, ela tem que fazer parte da igreja. O pastor tem que disciplinar os seus membros. A liderança tem que tomar atitude quando vê situações que estão fugindo do controle, pecado entrando na igreja. Não pode. Pessoas em pecados fazendo a obra, né? E vamos assim dizer, achando tudo isso normal, porque é o que acontecia na igreja de Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, olha o que o apóstolo Paulo diz, diz assim, e muito se ouve que entre vocês há imoralidade, né? Imoralidade tal que não acontece nem entre os pagãos, ou seja, nem entre aqueles que não conhecem a Deus. Não acontece às vezes nem no mundo lá fora. Coisa séria isso, né? Às vezes tem coisas na igreja que não acontece nem em quem é mundano, que nem acontece entre as pessoas que não são de Deus. Que coisa séria isso, né? Aí, continuando, ao tal do próprio filho possuir a mulher de seu pai. Olha só, possuir no caso aqui está querendo dizer mantendo relações sexuais. Estavam tendo caso, ou seja, eu acredito até que esse pai devia saber disso, né? Olha que coisa séria isso, que imundície que estava acontecendo nessa igreja. E olha só, a pior coisa que estava acontecendo também, aliás, não tão pior do que essa, mas faz parte disso. Estava acontecendo também, né? Aliás, estava pior do que isso. Vamos assim dizer, a palavra certa é essa mesmo. Pior do que isso aqui. Isso aqui já era pior. Estava acontecendo algo mais pior ainda. O quê? Que eles estavam sabendo do erro e eles estavam fazendo vista grossa. E eles estavam se alegrando com isso. Olha só, versículo 2, 1 Coríntios 5, diz assim: e vocês então se sentem orgulhosos com isso? Não deveria, pois, sentirem tristeza e expulsar tal pessoa da comunhão? Então, obviamente, essa pessoa aqui era um membro, né? Era um membro da igreja, não era um novo convertido, não era alguém que estava chegando agora na igreja, alguém que precisava de ajuda, de orientação, não, era um crente velho. Era um crente velho que estava praticando essa imoralidade, essa coisa séria. E se você continuar lendo, o apóstolo Paulo vai falar que tal pessoa seja entregue a Satanás
para que o corpo seja destruído e a alma seja salva. Aí você que me assiste vai pensar assim, talvez, né? Não sei se vai ter pessoas que pensam assim. Então o apóstolo Paulo desejou o mal dessa pessoa. O apóstolo Paulo, ele desejou a crueldade para essa pessoa, ele amaldiçoou essa pessoa. Não, meu amigo e minha amiga. Pelo contrário. O apóstolo Paulo falou, esse sujeito tem que ser cortado da comunhão. Por quê? Esse sujeito não queria se arrepender. Essa pessoa aqui, ela estava mantendo relações sexuais com a mulher de seu pai e não queria se arrepender, estava gostando do pecado. Então o apóstolo Paulo falou, então tira esse cara da comunhão, expulsa ele da comunhão. Não da igreja, mas da comunhão. E entregue ele a Satanás. Eu vou entregar ele para Satanás. Ou seja, já que ele não quer se arrepender, já que ele quer continuar nessa imundície, então que ele fique fora da comunhão e que ele seja entregue para o diabo, para que o corpo dele seja destruído, mas vamos orar, vamos para que a alma dele venha a ser salva. Foi o que o apóstolo Paulo falou. Ou seja, mesmo esse camarada aí vivendo no erro, o apóstolo Paulo falou, entrega ele para o diabo, mas para que a alma dele venha a ser salva, para que ele não seja condenado ao inferno. Então você vê, meu amigo e minha amiga, o amor do apóstolo Paulo. Mesmo agindo duro com essa pessoa, mas por que às vezes a gente tem que agir duro? Para que a pessoa acorde. Então o apóstolo Paulo falou assim, já que ele não quer se arrepender, eu entrego ele a Satanás. Em outras palavras, que pelo menos nas últimas horas de vida dele, ele venha se arrepender e que a alma dele seja salva. Então foi assim. Então, resumindo, a disciplina, ela não pode faltar na igreja de Cristo. O pecado, ele não pode ser visto como algo normal. Mas fulano está fazendo isso, a carne é fraca. Muita gente fala isso, né? Mas fulano faz isso, a carne é fraca. Quer dizer que a pessoa tem que concordar, quer dizer que Deus ele tem que concordar com o pecado da pessoa? Não é assim não, meu amigo e minha amiga. A porta ela continua sendo estreita. O caminho de Deus ainda continua sendo o caminho difícil. E no céu não entra pecado, não entra sujeira. Então é preciso que a pessoa ela se corrija aqui, ela se arrependa aqui, para que no dia do juízo ela não venha prestar contas e venha ser condenado. Um pregador fala muito isso, né? Que é melhor a pessoa ficar vermelha aqui de vergonha do que lá no dia do juízo ela ser condenada. Tá certo? Então fique aí com essa mensagem, tá? A igreja de Cristo não pode faltar a disciplina. O que é errado tem que ser cortado sim. Às vezes o pastor tem medo de cortar o membro, porque o membro tem um dízimo gordo. Está errado. O que está errado tem que cortar. E acabou. Não importa. Se a pessoa for uma pessoa de Deus de verdade, ela vai entender que ela está errando, ela precisa se corrigir. Agora, se ela não for, ela vai querer continuar no erro. E Deus vai enviar outros que queiram servir a Ele de verdade. A obra de Deus nunca perecerá. Tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti, te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se assim Deus me permitir.